Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse suplá, lugar americano, jogo americano, como você quiser chamar ali, tá bom? Vou ensinar você a fazer essa trama muito linda, fica muito lindo mesmo, gente, olha só. Essa combinação de cores também ficou maravilhosa, tá bom, gente? Não sei se vocês conseguem ver bem no vídeo, mas ficou muito linda. Ele é um suplá bem fácil de fazer, tá bom? Bem facinho, é ponto baixo e correntinha, praticamente só isso. No vídeo eu ensino você a fazer com qualquer tipo de fio, ou prêmio, ou residual, fio mais largo, fio mais fino. Mas a minha dica para você é, faça em fio residual mais fininho, tá bom? Porque aí o suplá, ele fica mais leve, mais fácil de manusear, tá bom? Então, a minha dica é, quando for fazer, usar um fio um pouco mais fino, tá certo? Eu fiz outras combinações de cores também, ficou muito linda. Olha essa, gente, que combinação linda. Que linda que ficou essa trama também. Sempre em ponto baixo e correntinha, ponto baixo e correntinha, tá certo? Gente, eu fiz também no redondo, ó, fiz também no redondo. Olha só que linda, gente, essa combinação de cores, eu amei. Ficou muito, muito, muito linda, tá? Ele tá num fio um pouco mais grosso, tá bom? Esse fio é um pouco mais grosso que esse e esse aqui. Então, ele ficou um suplá um pouco mais pesadinho, tá bom? Gente, no vídeo eu ensino a fazer esse tamanho aqui. Se vocês quiserem no redondo, deixa nos comentários pra mim ali bem certinho, que eu gravo pra vocês o passo a passo do redondo. Mas é praticamente a mesma coisa, a técnica é a mesma, só vai mudar que aqui é com um anel mágico, tá bom? E aqui, nesse aqui é com correntinha, tá certo, gente? Eu vou passar então aqui pra vocês a lista de materiais que eu usei pra fazer esse suplá. Bom, pra fazer o suplá, eu tô usando fios Guarani, tá bom? Ele é um fio residual. Esse aqui, ele é mais fininho, então quando você for comprar o seu, você peça para as meninas lá te enviarem um fio um pouco mais fino, tá bom? Como é para suplá, ele precisa ser um pouquinho mais fino. E é muito bom esse fios Guarani, tá bom, gente? Tô usando o bordô, quase não tem emenda. Todo esse suplá que eu fiz aqui, eu peguei uma só emenda e nenhuma diferença de espessura. Então, ele é muito bom de trabalhar, tá? Tô usando o bege avelã e o off-white, essas três cores. Falando aqui, os cachorros começaram a latir, né? Então, tô usando essas três cores, tá? Bordô, bege avelã e off-white. Os três são do mesmo tipo de fio, os três são, tem um pouquinho de elastano. Os três têm mais ou menos 2 centímetros de largura, 2,5 centímetros de largura, e os três são um cotonzinho, tá? Quem já trabalha com fios Guarani sabe que tipo de fio que eu tô falando que é, tá bom? Ele é muito bom para trabalhar, mesmo sendo residual, ele tem bem poucas emendas e bem pouca diferença de espessura, tá bom? Então, falei dos fios. Você vai precisar de uma tesoura, de uma fita métrica para você estar medindo, né, aqui com relação ao tamanho. Eu tô usando agulha 5,5, mas você vai adaptar ali a espessura do fio que você tem, tá bom? Mas para esse fio eu usei a 5,5. E também você vai precisar de uma agulha de tapeceiro para fazer os arremates. E é isso. Se caso você quiser colocar algum detalhezinho de couro, eu coloquei aqui a etiquetinha do ateliê, mas você também pode estar colando aqui um pedacinho, um detalhezinho de couro, tá certo? Gente, é isso. Vamos lá então para o nosso passo a passo? Pessoal, antes de começar o passo a passo, eu quero explicar algo bem importante para vocês. Essa aqui, ó, é a minha base, o meu suplá de teste, tá? Que eu fiz o teste para poder gravar o vídeo de passo a passo para vocês, tá bom? Como a gente trabalha com fio residual, o fio residual, ele não tem uma largura padrão, né? Às vezes você vai comprar um novelo, ele vem mais grosso, às vezes você vai comprar um novelo, ele vem um pouco mais fino. Tá bom? Então, é importante, essa explicação que eu vou dar pra vocês é bem importante, tá? Tanto nesse aqui, que é o oval, quanto nesse aqui, que é o redondo, que eu vou mostrar pra vocês também, ó, tá? Esse é o redondo,
e esse aqui é o oval. São dois testes que eu fiz. Esse aqui o meu fio era muito grosso, então a nossa peça ela fica um pouco mais pesada, sabe? Fica pesada, mas dá pra fazer também. Fica muito linda a peça, eu amei. A técnica é a mesma, tá? O passo a passo praticamente o mesmo, com relação ao ponto, tá bom? Com relação ao ponto. Mas o que nós vamos fazer aqui é diferente do que a gente faz aqui. Aqui a gente faz com anel mágico, aqui a gente faz com correntinhas, tá bom? Então, esse aqui é o fio mais grosso, então ele ficou um suplá mais pesado, tá? E também com relação ao tamanho. Esse meu fio aqui, eu até peguei um mais fino também pra gravar pra vocês, o passo a passo. Ele é um fio mais fino, tá? E ele não é um fio tão grosso, não é denso assim, né, na textura dele, é um pouco mais fino, tá bom? Ele fica melhor para fazer o suplá, fica um suplá um pouquinho mais leve, tá? Uma peça um pouco mais leve. E também com relação ao comprimento. Aqui nesse aqui, ó, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntinhas eu fiz, tá? Eu fiz 15 correntinhas. Só que eu acho que ele ficou muito comprido, nesse sentido aqui, ó. Ó, ele ficou com 47 de comprimento. Então, eu acho que é muito comprido, ocupa muito espaço na mesa. Compensação, a largura, eu achei que ficou boa, tá? Então, ele ficou com 33 de largura. Então, eu não tenho como diminuir as quantidades de carreiras, porque senão vai ficar muito curto aqui, tá? Então, a minha dica pra vocês é fazer e medir, tá bom? Porque, ó, a quantidade de correntinhas que a gente faz aqui vai definir esse comprimento aqui, tá bom? Então, se o teu fio for um fio mais fino que o meu, deixa eu medir aqui pra vocês esse daqui. Ó, esse aqui, ele é um pouco mais grosso, quase o mesmo tamanho que esse aqui, ó. Que é o bordô que eu tô usando agora, vou usar pra gravar o passo a passo. Então, ele tem mais ou menos 2 centímetros de largura, 2,5, tá? E ele é um fio um pouco mais fino, tá bom? Então, você vai poder fazer, se o teu fio for mais ou menos nessa medida, você vai poder fazer o mesmo comprimento, tá? A mesma quantidade de correntinhas. Eu vou fazer menos, porque eu quero que ele fique um pouco menor. Um pouco menorzinho aqui, ó. Eu acho que até uns 45 centímetros, eu acho que é bom. Mais que isso, já fica muito comprido, ocupa muito espaço na mesa. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, diminuindo aqui, ó, uns 3 centímetros. 43 centímetros eu acho que fica bom. Então, eu vou diminuir 3 centímetros aqui, ó. Tá vendo, ó? Diminuo 3 centímetros, a minha base vai ficar aqui, ó. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pontos baixos. Vai ficar 12 correntinhas, porque eu preciso pra fazer a volta, tá? Mas aí você vai medir aqui, ó, a sua base, para você chegar em 43 centímetros, vai depender também da espessura, ó. A minha base aqui, ó, vai ficar com 12 centímetros, tá? 12 centímetros tá bom. Então, você vai fazer correntinhas e fazer pontos baixos até essa basezinha aqui ficar com uns 12 centímetros, tá? Essa primeira carreira aqui, ó, ficar com uns 12 centímetros. Aí, ele vai ficar num tamanho bom, tá bom? Se você fez a mesma quantidade de correntinhas que a minha e não chegou em 12 centímetros, você vai fazer um pouquinho mais. A sua base vai ter ali mais ou menos 12 centímetros, para você chegar num comprimento aqui de 43 centímetros, mais ou menos, do teu suplá, tá bom? Se ficar alguma dúvida, gente, deixa nos comentários, tá bom? Se tiver alguma dica também, deixa pra mim aqui. E aí, a gente vai se ajudando, tá certo? Então, aqui, ó, nós vamos começar com um nó corrediço. Deixa eu fazer o nó corrediço com vocês aqui. Vou fazer um nó corrediço. Aqui. Deixa eu arrumar minha luz, porque ela ficou brilhando aqui, peraí. Pronto, ó, vamos começar. A gente vai fazer um nó corrediço. Um nó corrediço. E vamos fazer 12 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá?
A gente vai pular essa primeira corrente. Nós vamos fazer aqui atrás, tá, gente? Nessas laçadinhas de trás aqui, pra nossa basezinha ficar bem fechadinha, tá? Então, a gente pula essa primeira laçadinha aqui, ó, e começa fazendo nessa segunda laçadinha aqui, ó. Pega a laçadinha de trás e vai fazer um ponto baixo. Esse ponto baixo aqui, ó, ele vai fazer parte da nossa voltinha aqui, tá? Porque a gente vai ter a carreira reta e a carreira não, né? A parte reta da peça e a parte das voltinhas onde a gente faz os aumentos. Então, esse primeiro ponto vai fazer parte do nosso ponto de voltinha, tá? Agora a gente vai começar a carreira reta. Então, a gente vem aqui, ó, para cada pontinho, para cada laçada dessa, a gente vai fazer um ponto. O importante aqui é você ter nessa carreira reta aqui, tem que ser número ímpar, tá? Pra gente fechar bem certinho os nossos espaços com os pontos baixos. Você vai entender melhor depois. Então, essa nossa carreira reta aqui tem que ser número ímpar. Independente de quantas correntinhas você vai fazer, sempre tem que ser número ímpar a carreira reta, tá bom? Já vou explicar melhor pra vocês. Ó, vou vir aqui fazer o mais um. Vamos lá. Aqui, ó. Deixa eu ver se o meu fechou, eu nem contei direito, mas vamos ver. Esse aqui vai ser a parte da minha voltinha, então eu não conto, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fechou bem certinho. Então, aqui, ó, nessa carreira aqui, ó, nessa parte reta, tem que ser número ímpar, tá bom? Então, esse primeiro eu não contei porque ele vai fazer parte da volta. Agora, nessa última laçadinha aqui, ó, eu vou fazer 3 pontos baixos. No mesmo lugar, tá? Mais 1, 2. Aproveita já para arrematar esse fiozinho. E mais um no mesmo lugar. 3. Tá? Então, fiz 3 pontos baixos aqui na minha voltinha. Agora, eu vou fazer um ponto baixo para cada pontinho de base da carreira dessa lateral aqui. Então, eu vou cuidar bem aqui, ó. Porque nesse ponto aqui é as minhas voltinhas. Então, eu venho pra esse ponto aqui, ó. Eu venho pra esse ponto. Gente, só essa primeira fase aqui que é a mais complicadinha. Depois, ela é bem facinho de fazer, tá? Depois que você entender a lógica, é muito fácil de fazer esse suplá. Ele é bem gostosinho também de fazer. Então, eu vou fazendo pontos baixos até chegar no meu último lado da lateral. Já vamos aproveitar para arrematar esse fiozinho. Continuo fazendo. Se ficar alguma dúvida, gente, se inscreve, ó. Deixa nos comentários, tá? Alguma sugestão também. Fique à vontade. Aqui. Agora, aqui, ó, eu fiz meu último ponto retinho com o outro. Esse primeiro aqui vai ser o da lateral. Então, eu venho e vou fazer mais, no mesmo espacinho, eu vou fazer 2 pontos. E no mesmo lugar, vou fazer mais um. Aqui, ó. Deixa eu explicar melhor pra vocês, pra não ficar dúvida. Porque realmente essa parte aqui é um pouquinho mais... Tem que ter um pouquinho mais de atenção nessa primeira parte aqui. Se você já sabe, segue em frente aí, tá, gente? Isso é mais pra quem não sabe. Então, aqui eu fiz o meu primeiro ponto lá no comecinho. Com esses 2 fica 3. Então, aqui vai ficar 3 pontos. E aqui vai ficar 3 pontos na minha voltinha, tá certo? Lembrando, gente, que se vocês perceberem que esse ficou muito assim, ó, muito apertadinho, pode botar 4, não tem problema, não vai mudar em nada, o passo a passo continua o mesmo, tá bom? Então, pode botar 4 e 4 também, só que tem que ser igual, as duas pontas tem que ter a mesma quantidade de pontos, tá bom? Agora, a gente vai começar a fazer a partezinha da volta. Você pode deixar esse fiozinho pra frente para marcar o início da carreira, porque a gente vai trabalhar a carreira contínua, tá bom? Então, a gente não vai fazer fechamento invisível, não vai fazer nada. A gente vai fazer carreira contínua. Então, é importante você marcar o início da tua carreira. Pode ser com fiozinho, pode ser com
uma marcação, tá bom? Um marcador de pontos, e assim você vai. Agora, a gente vai começar a segunda carreira. Esse aqui é o ponto da voltinha, tá? Então, a gente vai fazer esse ponto da seguinte forma. Pera aí, só um pouquinho. Fui buscar na colinha ali como eu tinha feito, porque eu já tinha esquecido, mas vamos lá. Então, a gente vai fazer aumentos, tá? Então, eu venho aqui, ó, na minha laçadinha. Deixa eu ver se eu fiz ponto... fiz ponto normal. Eu não fiz ponto baixo centrado. Então, você vai vir aqui nas duas laçadinhas do primeiro ponto, vai fazer um ponto baixo, uma correntinha e mais um ponto baixo no mesmo lugar, tá? Agora, a gente vai começar a carreira da lateral, ó, tá bom? Vamos falar assim, lateral, que fica mais fácil para vocês entenderem. Deixa eu posicionar bem a minha mão aqui. Aqui, ó, tá bom? Então, a gente vai começar a carreira da lateral. A gente vai começar com uma correntinha, tá? Ou você pode começar com um ponto baixo. Vamos começar com um ponto baixo para ficar mais fácil de você entender. Ó, vou começar aqui sem correntinha, sem nada, tá? Vou começar aqui, vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, vou pular um ponto, vou pro próximo. Ó, então, a minha lateral vai ser da seguinte forma: um ponto baixo, uma correntinha, pula um ponto baixo. Uma correntinha, pula um ponto baixo. Ó, uma correntinha, vou pular um, vou pro próximo. Vou fazer uma correntinha, vou pular um ponto, vou fazer mais um. Uma correntinha, vou pular um ponto e vou fazer o último ponto da lateral. Ó, dessa seguinte forma, ó. Tá? Então, ficou assim a nossa lateral. Eu comecei com um ponto baixo, vou terminar com um ponto baixo. Não pode ser com uma correntinha, por isso número ímpar, tá? Por isso que a gente tem que ter número ímpar aqui nessa lateral. Porque se ela começou com um ponto baixo, ela tem que fazer o último ponto baixo. Se eu comecei com correntinha, eu tenho que acabar com correntinha, tá bom? Vamos lá. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, a gente vai fazer na voltinha, tá? Tô aqui no meu primeiro ponto da voltinha, então eu venho e faço um ponto baixo, agora sem correntinha, sem nada, tá? Um ponto baixo, ó, eu digo sem correntinha, seguindo esse, porque foi o que a gente fez aqui. Agora sim, uma correntinha, no mesmo espacinho, um ponto baixo. Uma correntinha, no próximo ponto, um ponto baixo, uma correntinha e no mesmo ponto, um ponto baixo. Uma correntinha, no próximo ponto, um ponto baixo, uma correntinha e mais um ponto baixo, tá? Agora, eu vou passar para minha segunda lateral, ó, minha segunda lateral, tá vendo que aqui tá o meu primeiro ponto, ó, tá? Então, agora aqui eu não faço correntinha, porque eu não fiz aqui nem aqui. Vou fazer seguindo um ponto baixo, agora sim, uma correntinha, pulo um ponto de base e vou pro próximo. Uma correntinha, pulo um ponto de base e vou pro próximo. Uma correntinha, pulo um ponto de base e vou pro próximo. Uma correntinha, pulo um ponto de base, um ponto baixo. Agora aqui, ó, já vou começar a minha lateral, tá vendo, ó? Já tô começando a minha lateral. Então, vou fazer da seguinte forma: um ponto baixo, uma correntinha, no mesmo lugar, um ponto baixo. Uma correntinha, no próximo ponto, um ponto baixo, uma correntinha, no mesmo espaço, um ponto baixo. Então, aqui, ó, eu já tinha feito os dois aumentos aqui, ó, os dois pontos aqui, ó. Deixa eu tirar esse fiozinho que tá atrapalhando. Pera aí. Oxi. Aqui, ó, já tinha feito aquelas duas primeiras aqui, ó. Então, ficou 3 aumentos. 1, 2, 3. É a mesma coisa que ficou aqui, ó. 1, 2, 3 aumentos, tá bom? 3 aumentos em cada lado. 1, 2, 3, tá? Então, agora aqui, ó, na próxima carreira, a gente acabou essa, tá? Então, esse aqui foi a segunda carreira. Na próxima carreira, a gente vai trabalhar
Deixa eu achar aqui, esse é o meu primeiro ponto. Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver a minha colinha aqui, gente, peraí. Assim. Agora a gente vai trabalhar sem aumentos. Se você ver, aqui é meio instintivo também, tá bom, gente? Por causa do fio, porque a gente trabalha com fio residual, então cada fio reage de uma forma. Então, pra mim, essas quantidades de ponto aqui nas voltas deu super certo. Se pra você ficou embabadado, você diminui a quantidade de aumentos ou de correntinhas, tá bom? Vamos lá, se ficou justo, você aumenta a quantidade de pontos e tá tudo bem, tá bom? Agora eu vou fazer uma correntinha, vou vir aqui, ó. Ó, aqui tá a minha correntinha do meio, ó, tá? Então, eu vou fazer um ponto baixo aqui no meio dos meus 2 pontos. Deixa eu mostrar mais de perto, ó. Fiz uma correntinha e fiz um ponto aqui no meio dos meus 2 pontos, tá bom? Se eu ver que tá apertando, que tá ficando assim, ó, eu vou fazer uma correntinha e vou fazer mais um ponto no mesmo lugar, tá? Ó, não tem problema, tá bom? Agora, essa aqui, essa próxima carreira aqui, ó, eu vou fazer diferente, tá? Então, aqui acabou a minha lateral, ó, acabou a minha lateral, tá? Esse é o último ponto, então essa é a minha lateral. Já começou a minha carreira reta. Então, se nessa carreira de baixo eu fiz ponto baixo, eu vou fazer então uma correntinha. Então, vou fazer uma correntinha, vou pular esse ponto, vou fazer o meu ponto baixo naquela correntinha que eu fiz na carreira anterior, ó. Dessa forma, vou fazer uma correntinha, vou fazer o ponto baixo no meio das 2 correntinhas, ó. Uma correntinha, vou fazer o ponto baixo aqui. Uma correntinha e um ponto baixo aqui. Uma correntinha. Então, ó, daí vai ficar intercalado dessa forma, tá vendo, ó? O buraquinho ficou no espaço onde tinha um ponto. No buraquinho de baixo ficou um ponto. Então, vai ficar os espacinhos assim, tá bom? É esse o aspecto, é esse o ponto que dá aquele aspecto de trançado, tá? Então, eu comecei com correntinha, aqui eu vou acabar com correntinha. Venho agora pro meu aumento, tá vendo, ó, meus 2 pontos baixos aqui, ó. Vou fazer, como é que eu fiz aqui, ó? Eu fiz 2 pontos no espacinho, então, eu venho aqui nesse espacinho aqui e vou fazer 2 pontos. Uma correntinha, aliás, um ponto baixo, uma correntinha, no mesmo espaço, um ponto baixo. Uma correntinha, no meu espacinho, vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha, no espacinho entre os aumentos, vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha, entre os aumentos, um ponto baixo. Aqui, ó, que eu falei pra vocês, uma correntinha, deixa eu terminar aqui que eu já vou explicar pra vocês melhor. Uma correntinha e vou fazer um aumento. Ó. Aqui que eu expliquei pra vocês, ó. Se eu ver que a minha peça tá ficando assim, ó, eu coloco um aumento aqui no meio, ó, tá bom? Faço 3 aumentos, em vez de fazer só 2, eu faço 3. Aqui, em vez de deixar um ponto só, eu faço um ponto, uma correntinha e mais um ponto no mesmo lugar, tá bom? Ou aqui, você vai sentindo a peça, conforme que ela vai ficando. Se ela não ficar retinha assim, aí você coloca mais, e ela ficar pra cima, é porque tem pouco ponto, tá? Agora, se ela ficou assim, você vê que tem muito ponto dentro, ela ficou toda assim, ó, enrugadinha assim, ó, porque tem muito ponto dentro dela, tá? Daí você vai diminuir a quantidade de aumentos, vai fazer só um, ou faz um aqui no meio, isso não vai mudar o passo a passo. Você vai ter que trabalhar dessa forma por toda a peça, você vai ter que sentir a tua peça, toda ela, o tempo inteiro vai ser assim. Não existe um padrão, por causa do fio, tá bom, gente? Porque é fio residual. Tô falando isso porque eu fiz uma redonda, vou mostrar pra vocês, só pra ficar mais fácil de vocês entenderem. Fiz uma peça redonda. Eu fui seguindo o padrão de aumentos, que a gente já conhece, 2 pontos baixos e um aumento, 3 pontos baixos e um aumento, 4 pontos baixos. Cada carreira eu ia fazendo os aumentos. Ela ficou toda embabadada, ela ficou assim, ó, toda embabadada, tá? Então, eu tive que ir fazendo dessa forma.
A mesma coisa com essa peça aqui, gente, ó. Eu fui seguindo o padrão, que é, geralmente a gente começa com 3 pontos, depois a gente faz 3 aumentos, depois a gente faz 4 aumentos, e assim sucessivamente, vai aumentando. Então, ela começou a ficar toda cheia de ponto, tá? Então, eu tô falando isso por causa do teste que eu fiz, dos 2 testes que eu fiz. Então, esse fio era mais grosso, esse fio era mais fino. Mesmo com o fio mais fino, não dá para seguir a regra, tá? Não dá para seguir o padrão, porque a gente trabalha com fio residual. Então, eu posso te passar o padrão aqui, ó, faz uma carreira com aumento, outra sem. Uma carreira com aumento, outra sem, né? Por exemplo, aqui na voltinha, essa eu fiz com aumento, essa aqui eu fiz sem. Na outra eu fiz com aumento, essa aqui eu fiz sem. Foi exatamente isso que eu fiz, tá? Fui fazendo uma carreira com aumento, na outra eu fiz sem. Na outra com aumento, na outra sem. E assim sucessivamente até chegar ao final. Pra mim deu certo, mas pra você pode ser que não dê, por causa da espessura do fio. Tá bom? Então, você vai fazer o teste, você vai fazer e vai vendo como é que vai se encaixar aí pro seu fio, tá bom? Agora, essas laterais aqui é super fácil, você sempre vai seguir a mesma coisa, ó, deixa eu mostrar aqui. Sempre a mesma coisa, tá? Ah, nessa carreira eu comecei com uma correntinha, então, na próxima eu vou começar com ponto baixo. Então, vai ser sempre aqui, ó, nessa lateral aqui, ó, sempre vai ser o mesmo padrão. Tanto aqui quanto aqui. Um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha. Na outra carreira, uma correntinha, um ponto baixo, vai sempre encaixando. Então, esse aqui é bem tranquilo de fazer, essa aqui. O que dá um pouquinho mais de trabalho é aqui na curvinha, tá certo? Tanto o retangular, o oval, quanto o redondo, tá, gente? Os dois exigem um pouquinho de atenção da nossa parte. Seguindo o nosso passo a passo. Então, eu vou fazer uma correntinha, porque eu já comecei a minha lateral. Vou pular o meu ponto e vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha, pulo um ponto baixo. Uma correntinha, pulo um ponto baixo. Uma correntinha, pulo um ponto baixo. Uma correntinha e já vou começar na minha lateral aqui. Então, como é que eu fiz? Eu fiz 2 aumentos entre os espaços do aumento da carreira anterior. Então, tá aqui o meu primeiro aumento. Entre eles, eu vou fazer outro aumento. Deixa eu arrumar aqui. Tem que fazer bem no espacinho das correntinhas. Então, eu vou fazer uma correntinha e mais um no mesmo lugar. Uma correntinha. Entre os 2 aumentos, ó, aqui tem um, aqui tem outro. Então, aqui no meio eu vou fazer mais um. Uma correntinha. Agora, entre os aumentos aqui, ó, eu vou fazer mais um. Vou conferir se a quantidade de pontos ficou a mesma, tem que ficar a mesma quantidade de pontos aqui e aqui, ó. Aqui é o meu primeiro ponto, ó, da carreira. Se você quiser, você pode usar um marcador, tá bom? Pra você saber qual é o primeiro ponto, qual foi o primeiro ponto. Então, eu fiz uma correntinha e já comecei o aumento, tá? Então, aqui eu fiquei, ó, 1, 2... Deixa eu voltar pra cá. Porque esse aqui é da carreira anterior. Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tá faltando um ponto aqui, ó. Bem aqui nesse meio. Fiz uma correntinha e ficou um ponto aqui. Bem facinho, né, gente, ó. Tá? Aqui o aumento e aqui o segundo aumento. Ficou 1, 2, 3 pontos baixos entre os aumentos. O meu aumento e o meu aumento. 1, 2, 3 pontos baixos entre os aumentos. A quantidade de pontos que você vai fazer não muda nada, tá, gente? Não tem problema se você ficou com mais pontos ou menos pontos. Só segue, o passo a passo continua o mesmo. Vamos continuar. Tô aqui com o meu primeiro ponto, então, vou fazer uma correntinha. Vou fazer um ponto baixo entre os aumentos. Tá. Deixa eu aqui. Entre os aumentos, vou fazer um ponto baixo. Ah, tô sentindo que tá encurvando. Vou fazer mais um aumento. Uma correntinha e mais um ponto baixo aqui. Tá bom?
Agora eu vou começar minha carreira com um ponto baixo. Eu posso fazer uma correntinha aqui, posso. Ó. Aí ficou uma correntinha entre os pontos, mas não ficou legal. Então, eu vou partir direto sem a correntinha aqui. Então, vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha, no espaço, um ponto baixo. Deixa eu arrumar o meu fio. Essa espessura de fio ficou muito boa. Quem usa outros fios, né, outras marcas, quando for comprar, sempre procurar pegar um fio mais fino para fazer suplá, que aí fica mais levinho. Uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo. Se vocês forem comprar na Fios Guarani, manda mensagem para elas. Elas são super prestativas, tá, gente? Manda mensagem e fala, olha, eu quero fazer o suplá e tal, então você pode mandar um fio, uma espessura um pouco mais fina? Elas vão mandar com certeza. Ó, aqui eu tô fazendo o teste, tá? E tá ficando bom. Ficou um pouco encurvadinho assim, mas depois ele vai se ajeitar com o peso, né? Então, não tá bom assim de aumento, não posso colocar muito aumento também, senão as próximas carreiras vai embabadar, tá? Então, comecei com um ponto baixo, agora terminei com um ponto baixo. Já vou direto para o aumento. Fiz um aumento aqui, então eu vou fazer um aumento entre os pontos, o aumento. Ó, um aumento, um ponto baixo, uma correntinha. Peraí que ficou afastado esse. Ó, tá vendo como aqui ficou mais juntinho? Então eu vou cuidar. Aqui, um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Uma correntinha, vou continuar, ó, entre os pontos aqui, ó, tá vendo que eu fiz a correntinha? Então, entre os dois pontos, um ponto baixo, uma correntinha, vou fazer um aumento aqui no meio, tá? Então, faço um ponto baixo, uma correntinha, no mesmo lugar, um ponto baixo, uma correntinha, no meio dos pontos, um ponto baixo, uma correntinha, aqui entre os pontos, uma correntinha, e aqui no meu último aumento vou fazer uma correntinha e mais um aumento. Um ponto baixo, uma correntinha e mais um ponto baixo. Vou avaliar como é que tá a minha carreira aqui, ó, ficou boa, tá? Então, eu fiz um ponto baixo, uma correntinha e mais um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo entre os pontos, uma correntinha, um aumento entre os pontos, que é um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Aqui, dois, tá bom? Então, ficou aumento, ponto baixo, aumento, dois pontos sozinhos e um aumento. Então, do outro lado vai ser a mesma coisa, tá bom? Então, aqui eu comecei com ponto baixo, então aqui, ponto baixo. Correntinha, ponto baixo. Correntinha, ponto baixo, correntinha, ponto baixo, correntinha e ponto baixo. Ó, tá ficando bem bonito, né, gente? Então, agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nessa lateral. Tá passando uma máquina aqui na minha rua. Agora, sem correntinha, tá? Venho aqui no meio. Vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e mais um ponto baixo. Agora, eu faço uma correntinha entre os pontos, um ponto baixo, uma correntinha. Agora, aqui eu vou fazer o aumento, lembra? Uma correntinha e mais um. Uma correntinha. Vou fazer um ponto aqui, ó, uma correntinha e um ponto aqui. Cheguei no final da minha carreira. Vamos conferir a quantidade de pontos aqui. Então, aqui tá o meu primeiro aumento, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos ver se tem 9 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bem certinho. Tá bom? Então, ficou a mesma quantidade de pontos dos dois lados. Tá? Agora, eu vou começar a minha próxima carreira.
Se você tem dificuldade de achar o início, lembra, né? Pega e marca com o marcador, tá bom? Vou fazer uma correntinha. E no meio dos pontos, meu Deus, decidiram passar aqui legal hoje. Entre os aumentos, eu vou fazer um ponto baixo. Entre os aumentos, vou fazer um ponto baixo. Aqui vou fazer uma correntinha. E eu acho que vou fazer mais um aumento aqui também. Ó, senão ele vai começar a emborcar, ó. Então ficou bom, um aumento. Agora, eu fiz um ponto baixo aqui, então eu preciso fazer uma correntinha. Uma correntinha, venho entre os espaços, entre um ponto e outro, faço um ponto baixo. Uma correntinha. Aqui você vai fazer assim sucessivamente, tá, gente? Até o final. Essa vai ser a técnica. Ó, ponto baixo, uma correntinha. Então, comecei com correntinha, vou acabar com correntinha aqui no meu último. Vou fazer um aumento no meio desses dois pontos. Então, um ponto, uma correntinha e mais um ponto. Uma correntinha, um ponto baixo. Deixa eu arrumar meu fio aqui. Ele para essa caminha hoje. Pronto. Aqui eu vou ajeitando a peça. Ó, se ela começar a ficar muito emborcadinha, eu vou precisar botar mais aumentos aqui, tá bom, gente? Ó, uma correntinha, vou fazer 2 aumentos aqui, uma correntinha, fiz mais um aumento aqui, um ponto baixo, vou fazer um ponto baixo entre os aumentos, uma correntinha, um ponto baixo entre os pontos, uma correntinha, deixa eu ver onde que eu fiz o aumento, fiz aqui, né? Eu vou fazer o aumento aqui. Acho que eu vou fazer mais um aumento aqui, ó. Aqui. Sempre lembra de fazer uma correntinha entre os aumentos, tá? Aqui. E agora aqui no meio eu faço mais um aumento. Vamos ver como é que ficou? Ó, ficou bom. Então, eu fiz um aumento, um sozinho, um aumento, 2 sozinhos, um aumento, um sozinho e um aumento, tá bom? Então, agora eu vou continuar seguindo aqui. Na carreira anterior eu tinha um ponto, então agora eu vou fazer uma correntinha, vou pular esse e vou fazer um ponto sozinho. Correntinha, um ponto no espaço, uma correntinha, um ponto no espaço, uma correntinha, um ponto no espaço, uma correntinha e vou começar já a minha lateral aqui. Então, eu já começo com um aumento. Entre o ponto, vou fazer uma correntinha e mais um. Uma correntinha, aqui eu fiz um sozinho, então eu faço um sozinho. Uma correntinha, agora nesse espacinho aqui eu vou fazer 2. Uma correntinha, mais um. Uma correntinha, mais um sozinho, uma correntinha, ficou então 1, 2, 3, deixa eu ver quantos aumentos, 1, 2, 3, 4, então eu tenho que fazer mais um aumento aqui, um sozinho, uma correntinha e mais um aumento, aqui, uma correntinha e um aqui no espacinho. Ó. Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu tirar, peraí. Ó, então ficou aqui, ó.
um aumento, um sozinho, um aumento, dois sozinhos, um aumento, um sozinho e um aumento. Então, ó, ficou quantos aumentos? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4, que foi o primeiro aumento que a gente fez. E aí ficou um pouco melhor, ó. Então, vai ajeitando assim, vai ficando melhor, tá bom? E assim você vai fazer sucessivamente, tá, gente? Nesse mesmo padrão. Você vai ver onde encaixa os aumentos, onde vai ficar bom os aumentos. Sempre lembrando de separar os aumentos por uma correntinha, tá? Gente, se eu estivesse trabalhando com fio premium, era mais fácil a gente seguir um padrão. Só que eu sei que nem todo mundo tem acesso ao fio premium, até porque ele é muito mais caro, tá bom? Ou se eu tivesse com barbante, daria pra gente seguir um padrão tranquilo. Só que a gente tá trabalhando com fio residual. Eu sou apaixonada pelo fio residual, vocês sabem disso, né? Sempre usei. Então, por isso que eu gosto de ensinar assim pra vocês, porque vocês conseguem trabalhar com fio premium e com fio residual. Se eu tivesse com o premium aqui, quem usa residual não ia conseguir fazer, tá bom? Então, é importante vocês saberem trabalhar com vários tipos de fio, tá certo? Então, aqui a gente vai seguir o mesmo padrão, tá, gente? Ó, sempre o mesmo padrão, aumentando nas voltinhas e aqui no retinho sempre a mesma coisa. Aqui na parte reta vai ser sempre igual e nas voltinhas vai ter sempre os aumentos, tá? Então, se você não consegue se achar, usa marcadores. Ah, aqui foi o meu primeiro ponto. Ah, é aqui que eu começo a carreira reta, tá bom? Se você não consegue achar a parte dos pontos aqui, você não tem ainda a facilidade, está começando agora. Então, usa marcador de ponto. Ah, esse é o meu primeiro ponto da carreira reta, esse é o meu primeiro ponto da carreira reta, né? O último. Esse é o primeiro, esse é o último. Aqui é os aumentos. Então, você vai se achando aí usando os marcadores, tá bom? Aqui, ó, tá vendo que aqui é o meu aumento? Ó, ficou aumento em cima de aumento, ó, aumento em cima de aumento. Então, aqui eu vou continuar, ó, vou fazer um ponto, uma correntinha, vou fazer, aqui eu não vou fazer aumento, vou fazer um ponto sozinho, tá bom? Agora, aqui, ó, eu fiz uma correntinha na carreira anterior, então, aqui eu vou fazer uma correntinha para separar esse ponto desse espaço, tá? Por mais que esse aqui seja o aumento, ó, eu vou fazer ele para separar. Então, eu vou fazer aqui, ó. Ah, mas eu segui reto. Nas outras carreiras eu fiz sem o espacinho. Você pode vir aqui também e fazer sem o espacinho, tá bom? Não tem problema, para você se achar nas carreiras retas. Então, vem aqui, ó, e vai fazendo, tá bom? Eu vou fazer uma correntinha, que eu acho que vai ficar melhor. Então, venho e faço aqui uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, e assim você vai fazer, tá bom? Com relação à divisão das cores, você pode fazer ele todo na mesma cor. Nesse aqui eu usei tom sobre tom e o branco para dar uma clareada, tá bom? A quantidade de carreiras você decide, tá? Eu vou fazer aqui a quantidade de carreiras mais ou menos que eu quero. Eu acho que eu vou fazer só mais essa carreira aqui, ó, e já vou trocar a cor. Vou fazer uma colorida aqui, tá bom? Vou fazer a outra cor que eu separei, que é o off-white, tá? Então, vou terminar essa carreirinha aqui, ó, e já volto pra gente fazer a troca de cor. Pronto, gente, olha só, cheguei aqui no meu último ponto, ó, tá vendo que aqui tá o meu aumento, aí eu não fiz aumento. Então, esse é o meu último ponto. Aqui, ó, eu fiz o ponto baixo, uma correntinha e deixei meu fio aqui. Você pode deixar ele esperando aqui para a próxima carreira. Então, a gente vai começar essa carreira aqui, ó, no espacinho aqui, ó, tá bom? Que seria o próximo ponto aqui com o bordô. Pra gente não precisar fazer arremate, a gente vai partir daqui. Vou deixar um pedacinho de fio, vou puxar aqui pra frente, vou fazer uma correntinha. Esse é o meu primeiro ponto baixo, tá? Aqui é uma correntinha. Vou pular o ponto, um ponto baixo. Uma correntinha, um ponto baixo. Uma correntinha,
um ponto baixo. Eu vou ensinar vocês, tô fazendo aqui junto, pra ensinar vocês depois aqui como é que vocês vão fazer, tá bom? Uma correntinha, agora um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, opa, uma correntinha, um ponto baixo. Acho que aqui agora eu vou fazer um aumento, não, vou fazer um aumento aqui, ó, um ponto baixo, uma correntinha, agora um ponto sozinho, no meio do aumento um ponto baixo, correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, vou fazer um aumento aqui no meio, deixa eu ver, não, tá bom assim, ó, quando eu vejo que ele tá se assentando bem, ó, se assentou bem, vou continuar. Uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha. Vou fazer dois aumentos, vou fazer um no mesmo lado que o outro. Aqui. Opa. Aqui. Uma correntinha. Um ponto baixo, uma correntinha, e aqui eu vou fazer o aumento. Um, ponto baixo, e mais um. Opa, esse meu fio aqui tá um pouquinho mais grosso que o bordô. Não faz mal, como a gente só vai fazer uma carreira, né? Então, não tem problema. Ó, aqui eu tô vendo que ele ficou bem, ó, não ficou embabadado nem nada. Mas eu acho que ficou muito ponto, ó. Eu acho que eu vou fazer o aumento aqui. Deixa eu desmanchar aqui. Vou vir aqui. Uma correntinha. Opa, meu Deus. Esse fio aqui tá um pouco chatinho. Aqui no espaço. Uma correntinha. Uma correntinha. Deixa eu ver como é que ficou agora. Ó, ficou bom. Ficou bom. Na carreira anterior eu também só fiz dois aumentos, um aqui e um aqui, ó. Nessa aqui também vou fazer só dois aumentos. Vou seguir fazendo essa carreira aqui e já volto. Pronto, ó, tô chegando aqui no meu último ponto, tá vendo? Ó, aqui eu vou precisar fazer uma correntinha, que é o que eu vou usar pra arrematar, ó. Porque aqui tem o ponto, né? Então, em cima desse ponto tem que ter uma correntinha. Então, eu venho aqui, faço uma correntinha, alongo, vou cortar o fio, vou puxar ele pra fora e vou arrematar ele por cima desse aqui, ó. Tá bom? Vou vir aqui, ó, nessa correntinha aqui. Deixa eu botar a agulha de tapeceiro que fica mais fácil. Aqui. Vou botar aqui, ó. Aqui. Vou vir aqui na minha laçadinha, na minha correntinha. Passo lá pra trás. Tá? E aí, esse aqui já ficou esperando já, ó. Aqui a gente pode dar um nozinho e arrematar esses fios depois, tá bom? Aqui eu já tô com o meu ponto esperando, vou desmanchar essa correntinha que eu fiz, ó. Desmanchar a correntinha que eu fiz antes. O meu ponto vai estar aqui, ó, tá? E aí, a gente já ficou no espaço esperando, tá vendo, ó? Aqui onde eu vou começar a minha próxima carreira já é o espaço. Eu venho aqui, ó, com a minha agulha no fio, na minha laçadinha, vou passar aqui, ó, no espacinho, vou puxar o fio do novelo pra frente, alongo e pronto. Esse é o meu primeiro ponto baixo. Eu venho aqui, faço uma correntinha, pulo esse ponto. Se você já quiser, já dá pra arrematar esses fiozinhos já, ó. Já puxa pra cá e já vai arrematando, ó. Uma correntinha,
um ponto baixo. E assim você segue fazendo as suas carreiras, tá bom? Quando você for mudar de cor novamente, vai fazer o mesmo processo que eu fiz aqui. Fica muito mais fácil, a gente precisa ficar cortando fio, amarrando fio, escondendo fio, tá bom? Vou seguir aqui fazendo, eu não sei ainda quantas carreiras, mas eu acho que mais umas 3 carreiras no bordô. E depois eu vou mudar pro amêndoa, tá? Bege amêndoa. Esse aqui, o bege avelã, desculpa. Esse aqui, o bege avelã, tá? Vou fazer ali mais umas 3 carreirinhas e volto com um bege avelã. Vou gravar pra vocês mais uma vez quando eu trocar de cor pro bordô. Aqui, com relação aos aumentos, você já sabe, tá? Vai colocar aumento aonde tá pedindo aumento, aonde a peça tá pedindo. Se ela começar a ficar assim, ó, muito pra cima, é porque tem pouco ponto. Se ela começar a ficar muito assim, ó, meu Deus, tô fazendo umas ondas aqui, ó, porque tem muito ponto na minha peça. Quando você vê quando fica amontoadinho assim, ó, sabe? É porque tem muito ponto, então você vai colocar menos aumentos. Só lembra de colocar a mesma quantidade de aumento aqui, você vai colocar a mesma quantidade de aumento nesse lado aqui, tá bom, gente? Sempre fazer os dois lados iguais, tá bom? Lembrando, se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários que eu retorno pra vocês. Eu volto já já. Pronto, gente, ó, fiz 3 carreiras no bordô, tá bom? E agora eu vou trocar a cor de novo pro bege avelã, tá bom? Então, vou deixar aqui a minha laçadinha de ladinho. Vou vir aqui no meu próximo espaço, aqui. Vou deixar um pedaço de fio para arrematar. Vou puxar aqui uma correntinha. Agora, continuo fazendo uma correntinha, um ponto baixo. Opa! Uma correntinha, um ponto baixo. E assim vou fazendo sucessivamente, tá, gente? Exatamente da mesma forma que eu fiz nas outras carreiras, tá bom? Eu vou fazer essa carreira, vou chegar aqui no final, e quando chegar aqui no final eu volto pra gente continuar. Ó, tô chegando no final da minha carreira, tá, ó. E aí aqui a gente vai fazer o mesmo esqueminha de antes. Aqui tem um ponto baixo, então eu vou fazer uma correntinha. Vou alongar aqui, vou cortar o meu fio, vou puxar ele pra fora e vou arrematar, puxando ele aqui, ó. Tá bom? Deixa eu pegar aqui a minha agulha, essa correntinha. Venho aqui, minha laçadinha do ponto. Aqui, pode puxar pra cá, depois ele vai se ajeitar. Venho na minha laçadinha aqui, puxo. E depois eu arremato isso aqui melhor. Ó. Agora eu venho aqui no meu ponto, já tá aqui esperando, tá? Opa, deixa eu ver aqui. Vou dar uma alongadinha, vou vir aqui nos espaços, entre os espaços, vou puxar esse fio e faço meu primeiro ponto baixo, uma correntinha, porque a correntinha é o espacinho que a gente vai precisar aqui. E continuo fazendo assim sucessivamente. Quando eu der toda a minha volta, que eu acabei não explicando pra vocês, né? Quando eu der toda a minha volta aqui, ó, eu vou continuar trabalhando carreira contínua, tá bom? Não preciso fazer ponto baixíssimo, não preciso fazer nada. Ó, quer ver, ó, fica mais fácil? Eu vou dar toda a minha volta, quando eu chegar aqui eu volto pra mostrar pra vocês como fazer. Ó, aqui, ó, já tá o meu próximo ponto, então eu vou fazer uma correntinha, que é pra cá, né? E aqui eu vou direto pra cá, ó. Tá bom? Dessa forma aqui, que esse ponto é referente, essa correntinha é referente a esse ponto aqui, tá bom? Então, aqui eu faço uma correntinha e continuo fazendo aqui sucessivamente a minha carreira, dessa forma aqui, ó, tá bom?
Se você quiser, dá pra você fazer um ponto baixíssimo aqui, ó, também. Ó, faz um ponto baixíssimo nesse pontinho aqui. Dessa forma. Vem pra esse espaço. Faz mais um ponto baixíssimo. E uma correntinha. Ele vai ficar sendo o teu primeiro ponto baixo. Uma correntinha, que é o espaço. Dá pra fazer assim também, ó. Tá bom? Aí fica assim. Eu não gosto desse aspecto aqui, tá? Eu acho que fica mais tranquilo. Dá pra fazer o fechamento invisível, que é vir aqui, né, ó. Finalizou aqui, ó. Tá? Aí vem aqui no espaço, puxa e começa de novo. Só que você vai ter que fazer todas as carreiras dessa mesma forma, tá? Vai ter que fazer o fechamento invisível no restante das carreiras, tá bom? Então, eu acho mais fácil já vir direto pra cá, já um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo. E no final, o aspecto não vai mudar nada. Tá aqui, ó, o meu último ponto, meu primeiro ponto, ó. Ele tá aqui. E aqui tá o outro. Então, eu continuo fazendo assim até agora sucessivamente, né? Carreiras infinitas ali, tá bom? Agora aqui, ó, deixa eu ver quanto que tá medindo a minha peça. Que ela tá com 40. Então, eu vou fazer mais uma carreira dessa, ó. Vou fazer mais uma bordô e depois eu vou fazer a última, que é o do acabamento, tá bom? Aí, a do acabamento, a gente pode fazer vários pontos de acabamento. Olha só, esse aqui, ó, no modelinho que eu fiz, esse aqui eu fiz com ponto baixíssimo, tá? Fiz um ponto baixíssimo só na carreirinha de trás, que foi a carreira de fechamento. Esse aqui, ó, eu já fiz o ponto rendinha, que é o ponto baixíssimo, correntinha, ponto baixíssimo e correntinha. Aí vai do teu critério, qual você quiser, tá? Eu vou fazer essa última carreira aqui, de pontos baixos, e volto pra gente fazer a carreira de acabamento. Pronto, gente, ó, cheguei no final no tamanho que eu queria, ficou um tamanho bem bom, tá? Ficou bem assim. Agora eu vou fazer a carreira de acabamento. Eu vou fazer o ponto rendinha, tá bom? Como que é o ponto rendinha, gente? A gente pode vir, faz uma correntinha aqui, ó. Ou melhor, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos vir aqui, ó, no ponto baixo. Fizemos um ponto baixíssimo e uma correntinha. No espacinho, um ponto baixíssimo e uma correntinha. No ponto baixo, ponto baixíssimo e uma correntinha. No espaço, você pode fazer assim, ou dá pra fazer assim também, que fica legal, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui. Posso vir aqui, ó, somente na laçadinha de trás, ó. Ponto baixíssimo e uma correntinha. Aí, pra cada laçadinha dessa, ó, você vai fazer um ponto baixíssimo e uma correntinha. Ó. Só na laçadinha de trás. Vai dar um detalhezinho diferente também na peça. Ó, vai ficar esse detalhezinho aqui, ó, fica bem legal. E você vai fazer assim por toda a volta. Um ponto baixíssimo e uma correntinha, um ponto baixíssimo e uma correntinha. Bom? Vou fazer aqui a minha carreira, quando eu chegar aqui no final eu volto. Pronto, ó, fiz toda a minha carreira de pontos baixíssimos, tá? Ponto baixíssimo e uma correntinha, ponto baixíssimo e uma correntinha. E assim ficou o resultado final, tá bom? Agora eu vou vir aqui, ó, vou cortar um pedaço deixei um pedaço para arrematar. Vou puxar ele todo para fora e vou fazer o arremate. Você já me acompanha aqui no canal, já sabe fazer os arremates, tá bom? Aqui eu trouxe um detalhezinho que eu acho que ia ficar legal. A gente poderia botar um detalhezinho em couro, assim, ó. Deixa eu ver se pegou na câmera. Um detalhezinho em couro, que dá um charme todo na peça, né? A gente pode botar em cima do arremate.
né, para disfarçar ali a questão do arremate. Mas apesar de que a gente faz o arremate bem certinho, quase não aparece, né? Ó, ou tem etiqueta também, etiquetinha, eu tenho a etiquetinha do ateliê, você pode comprar uma etiquetinha escrito feito à mão, alguma coisa assim para agregar valor, tá bom? Eu vou fazer, vou fazer os arremates aqui nessa peça. Aqui, ó, vou fazer todos esses arremates, a gente vai amarrar, vai fazer um nozinho, vai esconder esses fios. Esse aqui, e eu volto, olha só, gente, até atrás da peça ficou lindo, olha só isso aqui. Esse aqui é uma emenda, ó. Mas olha só, que lindo que ficou do avesso também. Dá pra usar a peça dos dois lados se a gente não colocar etiqueta, né? Olha só como fica lindo, gente. Muito lindo. Quase tão bonito quanto a frente, ó. Muito bonito. Tá? Vou fazer os arremates e vou trazer aqui o resultado final da peça. Já volto. Pronto, gente, ó. Finalizei a peça. Botei a etiquetinha aqui no arremate, né? Onde ficou o arremate. Ficou bem bonitinho, bem discreto. Tá bom, gente? Ó, e esse foi o resultado final da nossa peça, do nosso suplá. Tá certo? Gente, tem outras combinações também, ó. Esse aqui eu fiz com terracota, branco e um outro tom de terracota, porque eu recebi 2 novelos de terracota e eles vieram com tons diferentes, porque são fio residual, né, gente? Então, esses dois são terracota, só que são tons diferentes, e o branco, tá? E no redondinho eu fiz também nesse mesmo estilo de ponto baixo e correntinha, ponto baixo e correntinha, no verde escuro, off-white, e esse aqui é o verde clarinho. Deixa eu ver aqui o nome. Isso, verde claro, tá bom? Então, eu fiz aí. Se vocês quiserem o passo a passo do redondo, deixa aqui nos comentários pra mim, que aí eu faço o passo a passo pra vocês do suplá redondo, tá bom? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha, gente, compartilha esse vídeo com outras pessoas, me ajuda aqui, tá bom? Quando você compartilha, o YouTube entende que você tá gostando do conteúdo, quer que outras pessoas assistam também, tá certo? Curte, se inscreve no canal e deixa um recadinho pra mim, tá bom? Beijinhos, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Muito obrigada por crochetar comigo. Se você gostou, curta, comenta e compartilha. Para mais vídeos, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.